9. Encontrando a única luz verdadeira. Voltei para casa, sentindo-me mais infeliz que quando partir. Rick não havia levantado um dedo sequer para manter a casa arrumada durante a minha ausência e a desordem era total. Olhei para casa e para a minha vida e não podia mais enfrentar nenhuma das duas. Olhei no espelho do banheiro enquanto me aprontava para dormir. Parecia uma velha. Minha pele estava pálida, enrugada e cheia de erupções cutâneas, os poros dilatados. Meus cabelos estavam secos e ralos. Os fios grisalhos prematuros foram se multiplicando a cada novo trauma depois que completei 20 anos. Minha mente também envelhecera. Minha vida perdera a cor. Os olhos estavam sem brilho e tristes, com olheiras escuras. Eu não mais conseguia esconder nem com maquiagem. Tinha 28 anos, mas parecia ter 40. A boa alimentação e os exercícios físicos não bastavam para manter-me saudável como ocorria no passado. Estava sofrendo de sinusite e uma náusea fraca, porém constante, me atormentava havia meses. Sentia-me mal amada, desejada, feia e mais isolada do que nunca. Meu vazio era incomensurável e eu só via desespero em minha vida. Todos os métodos de sobrevivência haviam falhado. A nova temporada de The Glen Campbell Good Time Hours começaria em algumas semanas, mas dessa vez eu achava que não conseguiria novamente me recompor. Deus, orei em silêncio. Eu não quero mais viver. A situação nunca vai melhorar e a vida não faz sentido. Eu quero morrer. O suicídio era a resposta, só que dessa vez eu não titubearia. Seria para valer. Providenciaria que todo o meu dinheiro fosse destinado a meu pai e a Suzy. E a causa da morte seria aparentemente uma dose acidental de drogas misturada com álcool. Eu ficaria livre do sofrimento sem causar dor a ninguém. Planejei uma forma de conseguir comprimidos suficientes. Afinal, estava morrendo a cada dia, então por que não dar um fim àquela tortura? Na noite seguinte, Terry, minha amiga cristã, ligou convidando-me para participar de uma nova gravação como cantora de apoio. Durante o intervalo, ela me disse de repente: "Vejo que você não está nada bem, Storm. Que tal você vir comigo para conhecer o meu pastor? Ele é um homem maravilhoso e sei que pode ajudá-la." Hesitei. "O que você tem a perder?" ela insistiu. "Eu passo para pegá-la e apresento você a ele, certo?" Olhei para a devastação de minha vida e vi claramente que ela estava certa. Eu não tinha nada a perder. "Tá bem", respondi apenas. Terry foi me buscar 2 dias depois e levou-me a um restaurante conhecido, onde nos encontramos com o pastor Jack. Ele era um homem afetuoso e animado, com um olhar firme, direto e tão cheio de segurança que teria sido intimidador se não fosse abrandado por um coração claramente compassivo e amoroso. Falava com extraordinário equilíbrio e eloquência e a sua comunicação era clara e incisiva. Apesar de ser talvez 10 anos mais velho do que eu, tudo nele transpirava juventude. Procurei o tempo todo algum sinal de falsidade, motivos duvidosos, discrepância ou manipulação, mas não encontrei nada. Ele era diferente de todas as pessoas que eu havia conhecido. O pastor Jack ouviu-me com atenção enquanto eu descrevia, de forma resumida, minha depressão e meu medo. Continuava a tentar manter as aparências mesmo naquela hora terrível de minha vida. Eu não queria que nenhum deles soubessem que eu sentia náuseas e lutava com uma infecção que não reagia a nenhum tipo de tratamento.
Para mim, admitir fraqueza era sinal de insucesso. Não queria de maneira nenhuma que eles conhecessem os detalhes de minha mãe, de minha infância e das coisas horríveis que havia feito. O pastor Jack direcionou a conversa para Deus, de uma forma tão natural que parecia estar falando de seu melhor amigo. Fez Deus parecer uma pessoa palpável que se preocupava comigo. O que você sabe sobre Jesus, Storm? Pouca coisa, respondi, lembrando-me de minha experiência com a igreja no passado. Sei que ele nasceu numa estrebaria e foi morto na cruz de forma cruel e sem motivo. Deve ter sido um homem bom. É só isso que eu sei. Já ouviu a expressão nascer de novo? Olhei para ele um pouco confusa. Ouvi falar, mas não sei o que significa. Jesus disse que era o Filho de Deus e que se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. O pastor explicou. Jesus disse que seu Pai deseja que todos que olham para o Filho e creem nele tenham vida eterna. Olhar para o Filho significa aceitá-lo como Salvador e assim nascer de novo no reino de Deus. Trata-se de um nascimento espiritual e não físico. É a oportunidade de garantir não apenas o seu futuro eterno, mas também o seu futuro nesta vida. Você pode começar a vida de novo e o seu passado será perdoado e enterrado. Fiquei fascinada ao ouvir aquilo. E mais fascinada ainda quando ele explicou como o Espírito Santo de Deus entraria em minha vida e me transformaria de dentro para fora. Era o que eu mais queria, mas nunca imaginei que fosse possível. Nascer de novo é algo que acontece no reino espiritual, ele disse, mas que também afeta a sua situação e a sua vida física de maneiras práticas. O pastor Jack não me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Ao contrário, falou sobre ele como quem conta a história de uma pessoa querida da família. Foi diferente das muitas vezes em que as pessoas me abordaram na rua, colocando um folheto diante de meu rosto e falando de modo áspero e sem amor sobre arrependimento, pecado e salvação. Aquelas pessoas pareciam considerar-se superiores aos que não eram iguais a elas. E por isso, eu não queria ter aquele modo de vida. Mas dessa vez foi diferente. 2 horas passaram voando e perto do fim de nosso encontro, o pastor Jack perguntou-me: "Você gosta de ler?" "Adoro ler", respondi animada. "Se eu lhe der alguns livros, você conseguirá lê-los nesta semana?" "Claro." Harry e eu o acompanhamos até o seu escritório na igreja, onde ele escolheu cuidadosamente 3 livros de sua estante abarrotada. Entregou-os a mim e disse: "Vamos nos encontrar de novo no restaurante daqui exatamente 1 semana. Quero saber o que você achou da leitura." "Ótimo", eu disse, com entusiasmo. Minha nova tarefa de ler deu-me um novo alento. A conversa com o pastor Jack e com Terry foi um alívio muito bem-vindo para livrar-me daquela opressão torturante, mas terminou quando voltei para casa. Ao ver o carro de Terry se distanciando, as náuseas voltaram e eu não via a hora de me deitar. Comecei a ler os livros no dia seguinte, absorvendo o conteúdo como uma esponja. A sensação era a de ter sido transportada de minha vida enfadonha para outro mundo. O primeiro livro era Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Trata-se da caracterização de um demônio que escrevia cartas de instruções para o seu sobrinho. As cartas descreviam como destruir as pessoas e como preparar armadilhas para esperar que as vítimas caíssem nelas. Eu tinha cultura e experiência suficientes para não acreditar no diabo, claro. Afinal,
Será que meu aprendizado com a prática do ocultismo e outras religiões não me haviam ensinado que não existe nenhuma força maligna a não ser em minha mente? Assim, a ideia de um demônio era divertida e, ao mesmo tempo, fascinante. À medida que certas situações da vida real eram apresentadas na história, C.S. Lewis parecia ter uma explicação lógica, quase verossímil para elas. Identifiquei-me imediatamente com muitas delas. O segundo livro falava da obra do Espírito Santo. Mais uma vez, embora eu tivesse ouvido falar do Pai, Filho e Espírito Santo, nunca havia pensado no Espírito Santo como o Espírito de Deus que habita em nós quando aceitamos Jesus, e que ele tinha poder para mudar vidas e nos guiar e consolar. Aquela ideia também era fascinante e, aparentemente, tinha lógica. O terceiro livro era o Evangelho de João, o quarto do Novo Testamento na Bíblia, mas me fora apresentado na forma de um livro pequeno e separado. Li-o de uma só vez, e as palavras de cada página adquiriam vida e significado. Sentia a vitalidade daquelas palavras penetrando o meu coração e enchendo-me de vida. Jesus disse em João 12:46: Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Reconheci algo imediatamente. Tinha vivido nas trevas a vida inteira. Pensei, eu sei. Senti. Se eu acreditar em Jesus, ele vai se tornar luz em minha vida? No fim da semana, eu estava me sentindo um pouco melhor fisicamente. Quando Terry e eu voltamos ao mesmo restaurante para nos encontrarmos com o pastor Jack, eu tinha muita coisa para falar. Depois de pedir o almoço, ele olhou diretamente para mim, como da outra vez, e me perguntou: Então, o que você achou dos livros? Creio que eles falam a verdade. Ele sorriu e deixou que eu prosseguisse. Não sei explicar porquê, mas não acredito no diabo. Sorrindo de novo e sem mostrar nenhuma reação diante de minhas palavras, ele explicou com toda a calma que minha forma de crer era uma das armadilhas sobre as quais C.S. Lewis havia escrito. O diabo quer que você creia que ele não existe, que Jesus não é o Filho de Deus e que não existe nenhum Espírito Santo com poder para atuar hoje na vida das pessoas. Ele age dessa forma para torná-la totalmente impotente. Explicou. Comecei a achar sensato aquilo que ele estava dizendo e reconheci que me encontrava presa naquela armadilha. Lembro-me de ter lido no Evangelho de João 1:4. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Porém, não entendi completamente. O 5º versículo dizia: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz dele estava brilhando o tempo todo, mas eu não conseguia vê-la. Meus olhos espirituais estavam tão cegos que preferi viver nas trevas a viver na luz de Jesus. E eu nem sequer sabia disso. Tudo foi se tornando cada vez mais claro para mim. O pastor Jack falou mais sobre a vida e sobre Deus, de tal forma que me fez querer ver a vida como ele via. Quando terminamos de almoçar, o pastor nos convidou para ir ao escritório e orar. Sentado de frente para mim e Terry, o pastor Jack olhou-me com firmeza e disse: Stormy, você disse que acredita naquilo que leu nos livros. Isso significa que você quer aceitar Jesus hoje e nascer de novo? Sim, quero. Respondi com calma e surpresa, sem hesitação. Repeti as palavras da oração dele. Jesus, eu te reconheço hoje. Creio que és o Filho de Deus, como afirmas ser. Embora seja difícil entender um amor tão grande,
Creio que entregaste tua vida por mim para que eu pudesse ter vida eterna contigo e vida plena hoje. Confesso os meus erros e que sou pecadora. Peço-te perdão. Entra em meu coração e enche-me com teu Santo Espírito. Que toda morte dentro de minha vida seja expulsa pelo poder de tua presença e que a minha vida recomece hoje. Foi simples e fácil. Nasci de novo e, de acordo com a Bíblia, eu pertencia ao Senhor e o seu Espírito habitava em mim. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, dito em Romanos 8:9. E foi assim que fiquei sabendo que o Senhor nunca me deixaria nem me abandonaria e que mudaria a minha vida de dentro para fora. Saí do escritório do pastor Jack sentindo-me leve, esperançosa e agradecida por aquele lindo dia de outubro. Apesar de ainda não entender completamente o significado de tudo aquilo. Terry convidou-me para ir à igreja com ela e o marido no domingo e aceitei. Ao perceberem que eu ainda não tinha forças emocionais ou físicas para ir sozinha, eles foram me buscar em casa. Fazia muitos anos que eu não ia a uma igreja e quando entrei notei na hora que era diferente de qualquer outra que havia visto. A estrutura e a decoração eram simples se comparadas com as outras igrejas luxuosas que visitara, mas era bem arrumada, bonita e limpa. Estamos felizes por você ter vindo, uma mulher exclamou, recebendo-me com entusiasmo quando entrei. Apesar de nossos trajes completamente diferentes, eu vestindo calça jeans e camiseta e ela com sua melhor roupa de domingo, a mulher passou os braços ao meu redor e me deu um grande abraço. Olhei-a com desconfiança, mas vi sinceridade em seu sorriso e em suas palavras. Não demorei a descobrir que aquele carinho e aquela recepção amigável eram típicas de quase todos ali. Era difícil não notar a exuberância, as risadas e a absoluta alegria de viver que vinham das mais de 300 pessoas dentro daquele templo lotado. Senti como se estivesse numa festa, ao comparar com as igrejas melancólicas que visitara anos antes. Ao me acomodar em uma das cadeiras confortáveis da frente, uma sensação de paz desceu sobre a minha cabeça. Senti-me fortalecida pelo simples fato de estar ali. As coisas espirituais não me eram estranhas, pois havia aprendido em minhas práticas do ocultismo que existia uma esfera espiritual, mas aquilo era totalmente diferente. Ao invés daquele medo associado a qualquer coisa espiritual, eu agora sentia uma presença sobrenatural de amor, tão poderosa que impregnava o ar e tomava conta do meu corpo inteiro. Senti que finalmente estava em casa. A vida aqui, pensei. E essa vida é verdadeira.